O texto que nós vamos ler nessa noite, como eu disse, Eclesiastes capítulo 3, que nos diz assim: para todas as coisas há um tempo oportuno, e para todo o propósito do céu há o seu tempo. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que foi plantado, tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de recolher as pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se e de abraçar, tempo de ganhar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de romper e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Glória seja dada ao teu nome. Esse texto é um texto bem conhecido, mas é um texto que fala muito com a gente, porque ele fala muito conosco em confiança, em paciência, em aceitação, porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E Deus sabe o melhor para a minha vida, Deus sabe o melhor para a sua vida. E muitas das vezes nós temos pressa naquilo que nós queremos. Quando eu quero hoje, eu quero agora. Mas não é o tempo de Deus. E aí quando não é o tempo de Deus, eu começo a questionar. E aí quando não é o tempo de Deus, eu começo a dizer: Deus me esqueceu, Deus cuida do fulano, Deus cuida do cicrano, mas não cuida de mim. Deus abençoa João, José, Sebastião, mas não abençoa a minha vida. Mas eu quero te dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um ciclo da nossa vida determinado para todas as coisas. Há um ciclo para sorrir, há um ciclo para entristecer, há um ciclo para trabalhar, há um ciclo para descansar, há um ciclo para aconselhar, há um ciclo para ser aconselhado. E nós precisamos entender qual é o ciclo que nós estamos vivendo em nossa vida e aprender a respeitar esse ciclo, porque esse ciclo é a vontade de Deus para nós. Nós precisamos entender qual é esse ciclo, aceitar, porque senão às vezes a bênção que nós tanto queremos, ela pode se transformar em maldição. Sabe por quê? Porque a gente pode querer dar a famosa ajudinha ao Senhor. Eu posso querer fazer para o Senhor, e aqui acho que a maioria conhece, né, trabalha na roça ou sabe como funciona. Uma fruta, se está lá no seu pé e ela não está totalmente madura e eu vou colher ela pode estar azeda. Ela vai estar gostosa? Não. E na nossa vida não é diferente. Eu busco algo da parte do Senhor, eu espero algo da parte do Senhor, mas ainda não é o tempo certo, não é o momento certo. E se eu quero dar uma ajudinha, eu vou lá e faço sem a permissão do Senhor? Ela pode azedar, ela pode estragar, algum problema pode acontecer, porque ainda não era a permissão do Senhor para que acontecesse na minha vida e na sua vida. Com certeza, nós hoje em dia, no mundo em que nós vivemos, nós buscamos e corremos atrás o tempo todo e nós temos a sensação de que o tempo escapa nas nossas mãos. Porque eu preciso ter pressa, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que cuidar da casa, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, porque eu tenho que lavar roupa, porque eu tenho que resolver as coisas na rua, porque eu tenho que fazer 1000 coisas. O tempo está escapando em nossas mãos a todo momento. E infelizmente, eu não vou falar para os irmãos, não, eu vou falar para mim. O tempo do Senhor tem ficado em último lugar. O tempo a qual eu desejo a busca do Senhor, eu vou levantar lá no curso. A Natalina estava do meu lado e ela ainda riu, porque a Gisele estava ministrando, ela falou assim: qual é a nota que você dá para o seu momento espiritual? Porque nós temos todos os dias que interceder, colocar o nosso dia diante do Senhor. Mas você levanta e já coloca a sua vida diante do Senhor?
ou você levanta corrida apressada porque você deitou mais 5 minutos, ficou ali descansando, ou pegou o celular, foi olhar seu Instagram, seu WhatsApp, seu Facebook, aguardou um pouquinho mais, aí não deu tempo. À noite eu oro, não tem problema não. Mas aí você passou o dia todo sem interceder, e se durante esse dia algo acontecer com você? Você deixou de entregar o seu dia nas mãos do Senhor. Porque infelizmente nós estamos deixando tudo para depois. Eu trabalho o dia inteiro, eu cuido da minha casa, eu estou muito cansado, chegou a hora do culto. Pastor, você vai me desculpar, mas hoje eu não vou não, porque eu tive tempo para fazer tudo. Eu só não consigo tirar tempo para ir adorar ao Senhor. E aí, quando chega o tempo da aflição, porque enquanto está no tempo da paz, da bonança, o armário cheio, é maravilhoso. Esse Deus que eu sirvo é perfeito. Mas e na hora da aflição? Na hora do luto? Na hora que o armário está vazio? Na hora que eu me sinto só? Na hora que a pessoa que eu acho que mais é minha amiga se afastou? Na hora que eu perco alguém? E aí? Como vai ser? Como a gente se comporta nesse momento? Porque, como eu disse, há um tempo determinado para todas as coisas. Há o tempo da alegria, há o tempo de colher, mas há o tempo da tristeza, há o tempo de choro. Como é o meu comportamento nesse momento? Eu vou começar a dizer, pastor, vou abandonar esse Deus, não volto na igreja mais, sabe por quê? Porque ele me abandonou. Lá, a irmã Râmila tá lá, tá bem com seu esposo, tem lá seu carrinho, tem a sua vida. E por que a minha vida não anda? Por que eu tô sozinha? Por que eu só tenho uma moto velha? Mas eu quero te dizer uma coisa. O Deus que nós servimos vê todas as coisas. A gente vê um pedacinho, mas o Senhor vê tudo. Às vezes eu estou sozinha porque eu preciso estar assim o melhor para mim. Às vezes eu não tenho um carro, eu só tenho uma moto porque Deus está me livrando de um acidente ou algo. Mas Ele sabe o que é melhor para mim. E eu tenho certeza o que eu estou vivendo, mesmo que seja num tempo de aflição, mesmo que seja num tempo de dificuldade, é o melhor para a minha vida, porque tudo do Senhor para a nossa vida é perfeito. Tudo do Senhor para a nossa vida é o melhor para nós, mesmo que hoje a gente não entenda, mesmo que hoje a gente não aceite, a gente questione, a gente se aborrece, a gente chora, a gente quer, mas é o melhor e nós não podemos fazer nada. Nós precisamos aceitar aquilo que o Senhor tem e ser gratos. Porque se eu olhar para um lado ou para o outro, eu vou ver pessoas que passam por muito mais aflições, que passam por muito mais dificuldades e por muitas vezes estão lá adorando ao Senhor, fazendo aquilo que eu deveria fazer e não faço. Nós precisamos aprender a viver o hoje. Sabe por quê? Eu espero muito chegar àquilo que eu quero lá no meu presente, lá na frente no meu futuro. Como eu sonho, lá no meu futuro eu quero uma casa própria, eu quero um carro novo, eu quero tantas coisas. Lá no meu passado eu era criança, eu fiz uma viagem em tal lugar, eu tive isso, eu tive aquilo, o ano passado eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas e hoje? Nós precisamos aprender a valorizar e viver o hoje. Sabe por quê? Tudo o Senhor tem um propósito na nossa vida. E às vezes a gente vive ou do futuro ou do passado e esquece do presente. E esse presente que nós estamos vivendo hoje, às vezes ele persevera, ele continua. Uma prova que poderia ser de um mês, uma semana, vai passar a ser 1 ano, 2 anos, 10 anos, porque eu não estou aprendendo aqui, porque eu estou pensando lá no meu futuro ou no meu passado. O Senhor diz para mim e para você hoje, vamos viver o hoje.
Vamos aprender com hoje. Qual é o ciclo que eu estou vivendo hoje? É o ciclo da dificuldade? Não, então eu vou caminhar, Senhor, porque o Senhor não vai me deixar perecer. Então eu vou continuar, Senhor, porque eu sei a promessa do Senhor que o Senhor está segurando da minha mão direita, está caminhando comigo, o Senhor está fechando a boca do leão e eu vou vencer. E vai chegar o tempo da bonança na minha vida. Porque é promessa dele, eu li aqui com você, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Eu estou vivendo o tempo de alegria, tempo da fartura. Saiba viver. Saiba viver, porque breve pode chegar também o tempo da aflição. Então nós precisamos aprender com o que nós estamos vivendo hoje. O salmista, no Salmo 90, nos diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Nós precisamos ter sabedoria no nosso dia a dia. Nós precisamos ter sabedoria no nosso falar, no nosso caminhar, no nosso agir, porque nós estamos sendo observados a todo momento. A todo momento. Tanto pelos que não são cristãos e também pelos cristãos, gente. Infelizmente, às vezes os primeiros que nos apontam não é os que estão lá fora, não, é os que estão sentados no banco do nosso lado. É aquele que deveria estender a mão e falar: não, irmão, se vem aqui, eu vou orar com você, eu vou te ajudar. Não, é o primeiro a falar assim: você, pastor, hoje falou na hora da escola dominical, problema seu, a minha vida está na bonança, a sua, corre atrás. Mas não é assim que nós devemos agir. Não é assim que o Senhor nos ensina. Nós precisamos então entender que há um tempo determinado para todas as coisas e precisamos aceitar aquilo que vem da parte do Senhor. E aí, eu quero falar um pouco sobre uma pessoa na Bíblia. Porque para eu aceitar o que eu estou vivendo hoje, para eu entender o que eu estou vivendo hoje, eu preciso ter fé, muita fé. Porque senão eu não consigo caminhar. As aflições, as dificuldades, as pelejas vão me fazendo cair, vão me fazendo cair, vão me fazendo cair, até a hora que eu abandono tudo. E aí Deus colocou no meu coração um homem, Jó. Um homem que diante do Senhor era reto. Um homem que diante do Senhor era íntegro. Mas ele passou pelas piores provações, pelos ciclos mais difíceis que qualquer pessoa pode viver. Mas momento nenhum ele perdeu a sua fé. Momento nenhum ele deixou de adorar ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Jó, quando recebeu a notícia que os seus filhos estavam mortos, que o seu gado estava morto, ele rasgou a sua veste, raspou a sua cabeça e se prostrou. Gente, que lição. Na hora que eu li isso, eu chorei. Eu já tinha lido, mas hoje foi diferente. Sabe por que eu chorei? Será que na hora que o meu filho, por acaso, o Senhor tirar, eu vou ter força de me prostrar diante do Senhor e falar: Senhor, o Senhor fez a sua vontade? Será que na hora que o Senhor tirar tudo que eu tenho, a moto que é velha, que eu falei aqui, que arrancou o carro, eu só tenho a moto, mas eu ainda ando nela, será que na hora que o Senhor me tirar, eu vou me prostrar e adorar ao Senhor? Qual vai ser a atitude que eu vou ter? Você tem duas decisões: de adorar ou de questionar. E qual seria a sua decisão? Você adoraria como Jó adorou, se prostra, mesmo na dificuldade? Ou você questionaria com o Senhor? Eu quero deixar para você essa pergunta.
Porque quando eu me fiz, eu vou ser muito sincero com os irmãos, eu não vou mentir não. Eu acho que eu não adoraria. Eu acho que eu não teria forças. Estou errada, mas eu não teria forças. E eu preciso buscar essa sabedoria, porque como eu li aqui, é um tempo determinado para todas as coisas, vai chegar o tempo da aflição, e eu vou estar preparada? Ou eu vou simplesmente questionar e abandonar a Deus? A minha fé vai ser tão pequenina que eu vou deixar o Senhor. Nós precisamos ter fé. Porque a fé, ela não vai me livrar de passar as provações. Mas a fé vai me sustentar na hora das provações. Porque é ela que me fortalece a cada dia. Na hora que eu estou lá no meu quarto chorando e dizendo: Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo mais, eu não tenho força mais. A fé do meu coração vem e me traz a recordação de que o Senhor é na minha vida e Ele tem promessas na minha vida. E Ele tem promessas da sua vida também. E essa fé tem que me fortalecer e te fortalecer todos os dias ao seu levantar. E se nós não nos cuidarmos, se nós não vigiarmos, essa fé ela acaba. Por quê, Bruno? Porque para eu ter essa fé eu tenho que ter intimidade com Deus. E como é que eu vou ter intimidade? É orando, é buscando, é jejuando, é indo para o monte, é pagando preço. Essa intimidade, para que essa fé esteja fervorosa dentro de mim e ela me sustente realmente no dia da aflição, na hora da dificuldade, na hora da peleja. Kailane, coloca para mim aí Jó 1, 20 e 21, por favor. Nós precisamos confiar que Deus está no controle de tudo. A palavra em Jó 1, 20 e 21 diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rasgou a sua cabeça, se colocou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Senhor o deu, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não é fácil, igreja, mas nós precisamos aprender hoje. Porque eu não quero mais questionar. Eu quero adorar. E eu quero, quando eu for para questionar, porque eu sou falha, o Senhor cale os meus lábios. Porque o desejo do meu coração é adorar. Kailane, Jó 2:9, por favor. Em um momento do texto, eu estou só pincelando porque eu acredito que todos nós conhecemos, né? Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A esposa de Jó disse para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Jó, ele foi pressionado pela sua esposa, a pessoa que estava mais perto dele. Amaldiçoa. E você acha que eu e você não passamos por isso? Todas as provações que nós passamos, alguém olha e fala assim: ah, Rayane, tá passando isso que você quer. Larga esse negócio de igreja pra lá. E vai se preocupar, olha aí, você tá lá toda terça, quinta, domingo, segunda noite de oração, pagando preço, indo pra monte. Pra quê? Muitas das vezes, vão nos pressionar. E não é pessoas de longe, não. É pessoas dentro da nossa casa. É pessoas que estão comigo e com você todos os dias. E aí, mais uma vez, a fé tem que falar alto e nos fortalecer. Para que nós possamos entender que Deus é o Todo-Poderoso. E sem Ele, nós não somos nada. Sem Ele, nós não podemos nada. A fidelidade não pode depender das circunstâncias que nós estamos vivendo. A nossa fidelidade com o Senhor tem que ser total o tempo todo. Como o pastor Jonas hoje disse, tem muitos que na hora da bonança, bem, isso aqui,
na hora da dificuldade, vou sofrer nada, vou tomar uma gelada, pastor Jones, vou ali fazer um churrasco, vou ali ver um amigo, o problema é seu, se vira. Mas a minha fidelidade com o Senhor tem que ser constante, o tempo todo, no ciclo da bonança, no ciclo do choro, no ciclo em que você estiver. Persevere, não desista no meio do caminho. A dor que nós sentimos, as dificuldades, ela não pode nos afastar do Senhor. Ela tem que nos aproximar do Senhor. Sabe por quê? Porque se eu tenho fé no Senhor, e eu creio, como nós louvamos no início, Ele vive, Ele passou por tudo aquilo que nós estamos celebrando hoje, por mim e por você. Então eu creio, eu tenho fé que Ele vai me tirar dessa prova. Mas às vezes não é hoje, às vezes não é amanhã, sabe por quê? Porque nós precisamos aprender algo nessa provação. Nós precisamos passar com essa provação, porque Ele está me preparando e te preparando para algo grandioso. Às vezes é para ser um pregador da palavra, às vezes é para ser um missionário, às vezes não é para ir lá nos Gideões, igual a gente está vendo aí hoje que está acontecendo, não. Às vezes é para ser um pregador dentro da tua casa. Às vezes é para ajudar um irmão, uma mãe, um primo, um tio, mas que você vai ter precisado passar por aquilo, porque a sua experiência, a sua vivência, eles vão olhar e vão falar, realmente, a Paulinha é uma mulher de Deus, eu posso servir esse Deus, porque olha tudo que ela passou, e mesmo assim ela não desistiu, ela está com o Senhor, e o Senhor honrou ela no tempo certo. Então a dor não pode nos afastar. A dor, ela precisa nos trazer para perto. Kailane, Jó 42:10, por favor. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó possuía. Olha que lindo. Jó sofreu, todos nós que conhecemos a história, ele sofreu, ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens, o seu corpo ficou cheio de chagas que ele coçava com telhas, a sua esposa mandou que ele abandonasse esse Deus e morresse, os seus amigos tiveram amigos que foram e ficaram ao lado dele, 7 dias sem falar nada, porque tinha pena, dó, não tinha o que falar, e mesmo assim, ele orou pelos seus amigos, porque ele sabia que o Deus que ele servia podia todas as coisas. Deus restaurou tudo que Jó tinha em dobro. E o processo de Jó, junto com a restauração, trouxe para ele crescimento. Kailane, Jó 42:5, por favor. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Mais próximo ele estava do Senhor. Antes ele só ouvia falar, agora ele pode contemplar o Deus que ele serve. A dor, a peleja, a aflição, ela tem que te trazer intimidade para que você se aproxime mais do Senhor, para que você tenha experiências maravilhosas com o Senhor. Como foi dito aqui, vir aqui, sentir a presença, é assunção, falar em línguas estranhas, sapatear, profetizar é maravilhoso, mas você ter uma intimidade com o Senhor, você ouvir a voz dEle falar no seu ouvido, você ter experiências que você está lá pelejando e Ele fazer por você, porque você orou, porque você pagou o preço, não tem nada igual na face da terra. Nós precisamos entender que Deus transforma dor em testemunho. Jó sofreu uma dor que eu não consigo mensurar, eu não consigo calcular.
Mas olha o testemunho de vida dele para nós hoje. A sua dor, a sua angústia, o seu tempo de aflição vai servir de testemunho também. Mas para isso, você precisa ter essa fé. Você precisa ter essa força para passar por essa provação. Você precisa não só ouvir mais o Senhor, você precisa contemplar Ele agora. Você não pode mais questionar. Você precisa adorar, para que assim, o Senhor restaure na sua vida tudo que porventura foi preciso tirar por um tempo, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Se você está passando o tempo de aflição, aguarde no tempo do Senhor, porque como o Senhor fez na vida de Jó, Ele vai fazer na sua vida. Como o Senhor mudou o quadro de Jó, Ele vai mudar também o quadro da sua vida. Mas que nós possamos aprender com Jó, hoje, nessa noite, aqui neste lugar, a não questionar, a simplesmente adorar, a ter fé e muitos mais aprendizados. Porque eu peço ao Espírito Santo do Senhor que fale no coração dos irmãos como Ele falou no meu. Porque ontem, hoje, que eu estava estudando, Ele falou tremendamente ao meu coração, que eu acho que eu não consigo expressar para os irmãos, mas que eu possa viver tudo isso que Ele falou ao meu coração. E que o Espírito Santo do Senhor fale ao coração dos irmãos. E que nós possamos colocar em prática. Porque nós sabemos que nós precisamos adorar e não questionar. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.